Olá, bem-vinda ao oitavo módulo. Nessa estação, nós vamos aprender a ouvir a nossa voz interior. O que ela está falando? Nessa aula, a gente vai olhar para aquilo que essa voz vem falando já há algum tempo e que a cada grande crise ela soa um pouquinho diferente. Qual o sentido da vida? Esse módulo, ele trata daquilo que acontece no período do sexto setênio, entre 35 e 42 anos. E é aqui nesse período, prontas já, com todos os presentes que a gente já ganhou até agora, desde que a gente nasceu, prontas, a gente consegue compreender essa voz que fala dentro de nós, que fala de nós o tempo inteiro. Nesse módulo, nós vamos ter 4 aulas. Na primeira aula, nós vamos ter uma visão geral das leis biográficas. Nós vamos voltar às leis biográficas agora com foco nesse período desse sexto setênio. O que acontece nesse sexto setênio? O que de lá a gente pode trazer como elementos de desenvolvimento que reforçam a nossa caminhada? Entre 35 e 42 anos, nós estamos vivendo um caminho de questionamento de si mesma e dessa busca pelo sentido da vida. O que é que de tudo isso que eu fiz até agora tem a ver comigo? Na segunda aula, a gente vai olhar para um episódio, por um acontecimento que acontece, né? O evento que acontece dentro desse sexto setênio, por volta dos 37 anos, que é o segundo nó lunar. Todo nó lunar traz em si essa relação com o mundo espiritual. E na travessia dos 37 anos, a gente vai olhar para isso novamente. Novamente, esse aspecto espiritual vem até nós e se manifesta de alguma maneira. E a gente vai olhar isso. Como foi, o que aconteceu, que tema estava por trás do seu ano de 37 anos. Novos encontros com esse aspecto espiritual na biografia, traz, nesse encontro específico do segundo nó, o aspecto da vontade e do anseio de se transformar. Qual é a diferença entre vontade e anseio e como que isso se expressa nesse caminho de transformação que nós estamos trilhando desde que nós viemos para esse mundo? Na terceira aula, a gente vai tratar sobre a crise, falar sobre a crise, a grande crise, a terceira grande crise, a terceira e última grande crise. Grande, porque tem outras menorzinhas, mas essa é a terceira e última grande crise que a gente vivencia nesse bloco central de 3 setênios que todo mundo vive. E é por volta dos 42 anos que essa crise vai acontecer. E ela é chamada de crise da autenticidade. Porque justamente essas questões de quem sou eu em tudo isso que eu vivo ressurge, né? Essa voz interior questiona qual o sentido de tudo isso que está sendo vivido. Por que eu vivo tudo isso? Onde eu estou? Cadê a minha essência em tudo isso que eu estou vivendo? E nesse caminho de buscar essa compreensão, e às vezes a gente passa pela crise, mas a gente não tem consciência do que está acontecendo, não tem consciência das transformações, a gente só tem consciência do sofrimento, da dificuldade. Mas o que vem com essa dificuldade, o que vem com esse sofrimento, a gente só consegue ver quando a gente já está um pouco mais distante. E às vezes, se a gente está mesmo num processo genuíno de autoconhecimento, a gente pode reconhecer tudo isso estando na crise, ou perto dela, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, e poder organizar isso de uma outra forma e agilizar essa colheita dos resultados que essa crise pode trazer
como algo positivo na nossa história. Então, a partir disso, a gente passa a observar que o ritmo do fazer da vida agora precisa ser outro. A partir dos 42, eu preciso entrar numa outra frequência. E é sobre isso que a gente vai tratar na quarta aula. Essa mudança de rumo, essa alteração que acontece e essa tomada de consciência disso para poder retomar a jornada depois dos 42 anos. Então, essa autenticidade, a autonomia como forças para retomar a vida, para essa retomada de si mesma e conduzir esse viver que faz sentido para a vida que ainda tem para ser vivida no futuro. E aí, como um alinhavo, né, como um arremate da trama desses fios, a gente vai olhar para essa qualidade que esse setênio traz, que é consolido o meu lugar no mundo. Agora, diante de tudo isso que eu vivi aqui nesse setênio, que eu presenciei aqui nessa estação, nesse oitavo módulo, eu, o mundo e o outro adquirimos, né, construímos uma nova relação. O presente, o passado e o futuro no fluxo desse desenvolvimento pessoal, consolidando qual é o lugar, o seu lugar de atuação no mundo. Então, é essa a proposta para essa estação, para essa paradinha que a gente está dando no trem da vida, para olhar para ela. Então, bem-vinda ao oitavo módulo.
E aí, fechando então essa estação do verão, né, a gente estava até agora no verão, né, então dos 21 aos 42, a gente está nesse período do meio, né, que eu falo, dessa grande período de 3 setênios, que era o verão, que era essa expansão, né, calor, colorido, liberdade, expansão. Então termina esse período do verão aos 42 anos. Então, as habilidades técnicas, organizacionais e sociais, que começam a preencher a biografia lá nos 21, já estão consolidadas aos 42, se transformam com a crise, com as 3 crises que a gente tem, e principalmente com essa última, essa consolidação vai ser a partir daquilo que já se transformou. Né? Então, a gente leva dos 21 aos 42 anos para encontrar o lugar, reconhecer ele, lutar por ele e consolidar aquilo que faz sentido, o lugar que realmente faz sentido. Então, a gente consolida o nosso lugar de atuação no mundo a partir daquilo que a gente já tem na gente. E aí eu queria, para finalizar esse bloco, essa estação do verão, tem um poema que eu acho, não é bem um poema, né, é um texto que eu acho super bonito, e eu vou ler junto aqui com vocês, que fala de todo esse período do verão, dos 21 aos 42. Então, dos 21 aos 42, o corpo é fogo e a alma é vento. Entre os 21 e os 42, o corpo é fogo e a alma é vento. O corpo busca aperfeiçoar-se, aprender novas habilidades, conquistar o mundo. O corpo físico está em exercício. É a fase de constante movimento, de muito calor e suor, verão. A alma quer viver as estações, as sensações, as razões, os sentimentos e as relações humanas. Não há limites para a alma, para ela, só o desejo de experimentar tudo. Até que, aos 30 anos, a consciência chega. É o encontro com a maturidade, que vem sempre acompanhada por crise. A crise da autenticidade é um momento de questionamento, de reflexão. A alma pergunta: quem sou eu? O que quero da vida? Estou no caminho certo? É uma crise necessária, um passo importante no caminho do autoconhecimento. Aos 33, essa crise ela acontece entre 28 e 30. Aos 33, que é a crise dos talentos, né? Aos 33 anos, o corpo e a alma se encontram. É o nascimento solar, o segundo nascimento. É a morte interior, que dá lugar à ressurreição. É a libertação das forças lunares, aquelas forças com as quais nós nascemos. É o início da liberdade espiritual. É o momento de se reconectar com a própria essência, de encontrar o seu lugar no mundo. É o início de uma nova fase da vida, de um novo caminhar. Esse texto, ele não é meu, só que eu não conheço o autor, tá? Então eu uso nos meus trabalhos na Fluxos, mas eu não sei de quem é. E eu acho que é muito lindo, porque ele fala justamente desse processo de transformação que acontece dentro desse período, que engloba tanto a crise dos 21, como a crise dos 28, os anos crísticos e agora, por fim, a crise da autenticidade.